Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, através da TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46. Boa noite também para Campo Mourão e região, que nos assiste pelo canal 12, e para todo o oeste do estado do Paraná, que nos assiste pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. Minha amiga, meu amigo, você tem visto pela TV, pela internet, pelo telefone, né? Quando você pega seu telefone aqui, você vai lá e acessa as notícias. Também no Facebook, um monte de gente replicando, que tem muita gente sendo presa por aí, né? Executivos de empresas sendo presos naquela operação chamada Lava Jato, né? Que está lavando aí muita coisa, inclusive. Também, por outro lado, do mesmo noticiário, você vê gente sendo presa e gente que estava presa saindo da cadeia, né? Será que isso é normal na República Brasileira? Será que tem coisas acontecendo a mais? Será que tem mais corrupção? Ou será que, na verdade, nós estamos sabendo as coisas em tempo real, né? Ou seja, a comunicação melhorou. De repente, há 20, 30 anos, você tinha que aguardar o horário do jornal para ficar sabendo das notícias. E hoje não. Há canais de televisão aí fechados e outros até abertos, que é notícia o dia todo. Tem rádio que dá notícia o dia todo. E você, que tem um telefone, um smartphone, por exemplo, acessa a internet em tempo real e você fica sabendo as notícias na hora que elas acontecem ou pouquinho depois. Quando não, você está no seu trabalho, na sua casa, no computador e acontece a mesma coisa. Será que é isso? Ou será que a justiça está funcionando mais, está punindo mais? Nós vamos conversar sobre isso, sobre a questão da corrupção e também a percepção, né? A percepção dessa corrupção. Será que nós estamos mais sensíveis a ela ou não? Com o professor de Ética e Direito Empresarial da Universidade Federal Fluminense, o Dr. Gilvan Luiz Hansen, que vai estar conosco nesta noite aqui no Pauta em Debate. E o assunto, claro, interessa diretamente a você. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho vamos conversar também sobre o resultado da eleição. Será que essa eleição tão polarizada, que foi tão assim apertada, né? Concorda um acordo nacional? Será que nós vamos ter que começar a conversar, oposição e governo? Será que o governo vai ter que dar um gesto de boa vontade? Ou será que não? Deixa rolar, deixa correr. Nós vamos falar tudo isso com o professor da Universidade Federal Fluminense, Gilvan Luiz Hansen, depois do nosso intervalo comercial. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida.
Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto desta noite é ética. Vamos falar de ética na vida pública, na política. E, aliás, minha amiga, para começar o baile, olha só, os jornais, na semana passada, começaram a mostrar aqui, ó. Lava Jato leva presidente de empreiteiras à prisão. Pois é, está na Folha Política aqui. E você acompanhou, evidentemente, pelos canais de televisão, por toda a imprensa, quase 20 presos, né? Entre eles presidentes de companhias poderosas, também ex-diretor da Petrobras, preso na chamada Operação Lava Jato, né? E não lava a jato, mas está lavando, olha, está começando a fazer com que a República aí tenha uma nova roupagem. Para falar um pouquinho sobre essa questão da ética na vida pública, se a nossa percepção de ética ela é diferente hoje do que era há 20 anos, se nós estamos sabendo mais das notícias, mas também se isso está amortecendo um pouco a nossa indignação, nós vamos conversar com o professor doutor de Direito e também de Ética da Universidade Federal Fluminense, Dr. Gilvan Luiz Hansen. Seja muito bem-vindo, muito boa noite, doutor. Boa noite, uma honra estar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Espectadores. Nós estamos com uma percepção, os jornais e os canais de televisão, ou seja, toda a mídia, todo dia falando, gente presa, presidente de companhia preso, ex-diretor da Petrobras preso, gente fazendo delação premiada, falou-se até em delação premiada, que a presidente da República e o ex-presidente também sabiam da corrupção na Petrobras. Essa enxurrada de denúncias, o que ela produz no brasileiro médio? Bem, acho que um primeiro ponto a se ressaltar é o papel importante hoje das mídias, né? Da mídia televisiva. Hoje você tem várias empresas noticiando, trazendo essa informação instantaneamente, né? Ao mesmo tempo, internet, outros mecanismos de acesso à informação tornaram mais ágeis essa comunicação. Então, as informações elas chegam ao país todo, né? Eu estive recentemente desenvolvendo um trabalho em Rondônia e você vê jovens ali em condições precárias, mas com seu celular, com internet e, portanto, tomando, de alguma maneira, as fronteiras elas foram se desaparecendo e a notícia ela chega a todos os lugares e tem um impacto. Acho que esse aspecto ele contribui muito para que nós tenhamos a noção do que está se passando, mas, ao mesmo tempo, a reação ela tende a ser muito instantânea também. Mais ou menos como o Facebook. Você posta alguma coisa e aquela mensagem potencialmente pode atingir o mundo todo, né? Virar viral, como estão dizendo. Mas ela dura 15 segundos e já vem uma nova mensagem de outra pessoa e ela simplesmente... Então, as nossas reações elas estão sendo muito instantâneas. E também com relação à corrupção, com relação às questões públicas, nós temos lampejos, me parece, de indignação, e com toda a razão, com relação à corrupção, às notícias que chegam, mas, ao mesmo tempo, de algum modo, nos satisfazemos com soluções espetaculosas, né, com notícias de operações, etc. E essas operações elas são importantes, necessárias, mas muitas vezes elas duram um ano. Né? Você mesmo, Luiz, trazia à tona agora há pouco, pelo noticiário, que muitas dessas pessoas que tomavam parte de um esquema de corrupção e que foram condenadas pelo STF, um ano depois já estão nas suas casas desfrutando das benesses de um cidadão comum. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma resposta à corrupção, muitas vezes ela é espetaculosa, ela é mais para, como havia um ditado antigo que dizia, para inglês ver, né? Para que se crie uma certa satisfação pública, mas depois nem todas essas medidas acabam gerando efetiva punição. Só para você ter uma ideia, das multas, por exemplo, aplicadas pelo IBAMA, pelos órgãos de fiscalização nacional, praticamente só 4% das multas aplicadas são efetivamente cobradas. As demais acabam sendo perdoadas,
se criam mecanismos de não pagamento, ou seja, acaba, ao você encontrar na mídia que empresa X ou YZ foram multadas por irregularidades, você, cidadão comum, tem a impressão de que está acontecendo justiça. Mas os dispositivos hoje jurídicos à disposição acabam gerando uma inefetividade na cobrança dessas multas, e a não execução de muitas dessas punições, né? Vira uma indústria, a indústria do gato e do rato. Aliás, até isso, eu vou falar aqui uma grande bobagem, o senhor me corrija, mas o senhor está colocando essa questão da satisfação, a satisfação imediata, ou seja, jogar para a torcida, como a gente diz em futebol. Sim. E está me lembrando a questão lá de Roma antiga, quando o império estava caindo de podre, né? Havia uma pressão social, o povo passando fome, e aí jogavam alguns cristãos para os leões na arena, e o povo ia para casa feliz da vida, porque os leões comiam os cristãos, né? Achando que estava sendo feito algum tipo de justiça, ou pelo menos com a sua raiva amortecida pela desgraça alheia maior que a sua, né? E essa questão hoje, né? Nós vemos os diretores de empresas que são denunciadas como sendo empresas que têm processos escusos, inclusive aqui, a própria Gazeta do Povo traz aqui, 19% dos contratos da Petrobras são irregulares, segundo a Operação Lava Jato. Não estou dizendo que seja verdade, mas é uma denúncia. E aí, ao mesmo tempo, quando prende lá o presidente da companhia, eu vejo no Jornal Nacional, eu vejo nos jornais, na mídia, o cidadão sendo preso, fala, olha, beleza, prenderam o cara. E vira as costas, eu vou cuidar da minha vida, porque todo mundo tem que cuidar da vida. E não sei se depois ele ficou preso, se ele foi solto, se ele depois processou o Estado por uma prisão ilegal e vai ter até um ressarcimento, né, por danos morais. O Andy Warhol tinha razão, só errou no tempo. Nós não vamos ser famosos por um minuto, mas por segundos, é isso? O problema, me parece, da questão da corrupção, ele é um problema mundial. E perpassa, quer dizer, muito bem lembrado, desde a Roma Antiga você tinha problemas de corrupção, de desvio de recursos públicos, de pessoas se locupletando com as instituições. E hoje não é algo exclusivo do Brasil esse tipo de situação. No entanto, nos outros países, me parece, né, se você olhar os países da Europa, os Estados Unidos mesmo, existe uma cultura que é de uma certa intolerância para com a corrupção. E isso leva à efetiva punição que pega do presidente da República ao faxineiro. Não há, nesse sentido, cargo que te isente de responsabilidade perante a sociedade e perante a justiça. Ao longo do tempo, no nosso país, foi se criando, desde o Brasil colônia, e passando pelo Brasil Império até os nossos dias, uma certa tolerância à corrupção. As chamadas pequenas corrupções. Você tem, aqui ou acolá, aquele dono de mercadinho que mexe, adultera a balança para que, ao invés de pesar 1 quilo, pese 1,1 kg. Então, ele está cobrando além do que, efetivamente, ele está entregando de produto. Mas, ao mesmo tempo, esse cliente que está sendo lesado, muitas vezes ele entra nesse mesmo mercadinho e no setor de frutas ele vai lá e fica beliscando um cacho de uvas, comendo uma fruta aqui ou acolá. Tomando um iogurte, jogando ali fora sem pagar. Quer dizer, então e isso está sendo filmado. Há como se provar, mas essas pequenas corrupções do dia a dia, em alguns estados do Brasil isso é muito mais forte, né? A gente percebe a ideia dos gatos de energia elétrica, de TV a cabo, de água. Então, essas pequenas corrupções nos tornam, às vezes, mais tolerantes com relação às grandes corrupções. Aí, qualquer
solução mais espetaculosa. Houve a punição, já nos satisfaz. Aquela indignação, ela se arrefece e a gente vai para casa tocar a vida normal e depois o que se dá não se sabe muito bem. Agora, com relação a essas empresas, construtoras, etc., hoje a instituição em evidência é a Petrobras. E não por acaso também, não podemos ser ingênuos. Há um interesse muito grande, sob o ponto de vista internacional e de grupos no Brasil, de desestabilização da Petrobras. Pelo pré-sal, pela possibilidade de abrir o pré-sal para corporações do exterior, etc, etc. Então, também esses interesses acabam dando mais tintas à instituição Petrobras. Só que você tem denúncias e provas, né, de que esse tipo de corrupção está disseminada pelo Brasil e pelas instituições públicas. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro está sendo instalado o Comperj, que é o polo petroquímico do Rio de Janeiro, atinge 11 municípios, Niterói inclusive, onde eu resido, saiu em 2009 um parecer do Tribunal de Contas da União mostrando que todos os contratos para a construção do Comperj foram irregulares. A princípio teriam que ser anulados porque as licitações foram fraudadas. Dessas companhias todas, dessas construtoras todas, as mesmas que estão envolvidas nesse Petrolão, que estão envolvidas nos escândalos anteriores do Mensalão, etc. Só que o parecer do Tribunal de Contas, isso está na internet, isso está no Diário Oficial da União, o parecer diz que como já se gastou o custo foi de 1 bilhão e 400 milhões. Praticamente metade desse dinheiro foi desviado. Só que hoje, se você parasse o processo e fizesse nova licitação, o custo aumentaria mais 1 bilhão e 600 milhões. Então, ainda que há hoje um processo em andamento, que não está na mídia, mas de responsabilização dos culpados por essas fraudes, se mantiveram os contratos para que se termine logo o Comperj e possa começar a funcionar o polo petroquímico para dar menos prejuízo do que já se deu. Mas só com a corrupção que já se vislumbrou, se percebe que a utilidade do polo petroquímico é algo em torno de 30 anos e que em 30 anos não recuperará o dinheiro que já foi desviado da corrupção para a construção disso. Mas professor, esse é o ponto que eu gostaria muito que o senhor nos esclarecesse. Nós estamos institucionalizando a tolerância à corrupção. Quer dizer, nós vamos, você é empreiteiro, meu amigo, você tem um contrato, eu sei que você está roubando, mas é mais barato eu deixar você roubar e cumprir o contrato do que eu parar tudo, botar você na cadeia, onde você deve ir, e fazer um novo contrato. É algo assustador. Exatamente. Acho que é um paliativo, mas é importante que nós nos apercebamos que a corrupção no nosso país, ao longo do tempo, se transformou num câncer de metástase. Não é cortar um pedacinho do dedo e você resolveu o problema. Já se espalhou pelas instituições. Com isso, eu não estou querendo ser pessimista no sentido de dizer, não tem saída. Mas, em primeiro lugar, não dá para a gente ter mais um tipo de cidadania que se conforma a colocar o voto a cada 2 anos, a cada 4 anos, vai para casa e esquece, porque política eu não quero me meter. A gente tem que estar vigilante, atento, e eu acho que o trabalho que a imprensa faz hoje, que a mídia, especialmente a mídia televisiva, que tem um impacto sobre a sociedade bastante considerável, é um trabalho de cidadania, de promoção de justiça fantástico, porque traz ao lar de cada um, todos os dias, um puxão de orelha. Eu acho que funciona mais ou menos como o grilo falante com relação ao Pinóquio.
todo dia é aquela consciência que diz, olha só, você está pisando na bola, vamos ficar atentos que tem coisa errada acontecendo. Não para uma vingança, não para nós cairmos na execração de pessoas ou de instituições, mas para que a gente possa sanear as instituições, né? Você, quando faz uma cirurgia para cortar algum câncer, você faz para curar o corpo, né? E para que aquela pessoa tenha saúde. Então, acho que é importante essa vigilância permanente e a mudança da nossa forma de nos relacionarmos com as coisas públicas, porque, afinal de contas, é o nosso imposto direto ou indireto que mantém essa estrutura toda. E que nós pagamos todos os dias. Mas nós temos uma ideia equivocada, me parece, no nosso país, que faz parte da nossa cultura, de que o que não é meu, eu não tenho responsabilidade. A gente vê isso, eu morei 15 anos, trabalhei na UEL 15 anos, morei em Londrina, e eu via, né, a Sercontel naquela ocasião, né, década de 90 até início dos anos 2000, tinha o serviço mais eficiente em termos nacionais de telefonia, orelhões, etc. Mas você, mesmo com toda essa eficiência, você via os orelhões nas ruas sendo depredados, as praças pichadas, etc. Por quê? De algum modo, aquela história, não é meu, então eu posso pichar, então eu posso depredar, então eu posso deteriorar, eu não tenho que me preocupar com isso. E, de algum modo, isso se volta também para as instituições. É a Petrobras, não sou eu? Espera aí, mas quem mantém os salários desses servidores públicos, já que é uma empresa pública, nesse sentido, mista, né, estatal e com ações na Bolsa de Valores, quem mantém o salário são os tributos nossos, que nós pagamos toda vez que vamos ao mercado, com tributos indiretos naquilo que consumimos, que nós pagamos com IPTU, com IPVA, com todos aqueles encargos que a gente sabe. E no Brasil nós temos encargos de Suíça e uma qualidade de serviços públicos, muitas vezes, lá Tailândia, né, a famosa em Gana. Exatamente. O tributo da Inglaterra e o serviço de Gana. Exatamente. Dizia Delfim Neto, né? Exatamente. Professor, mas uma coisa que também eu gostaria, assim, eu quero que você entenda, meu amigo, minha amiga, que a gente está aqui, inclusive, para aprender, né, aproveitando a visita que o doutor Gilvan faz aqui à cidade de Londrina. Quando a gente fala de corrupção, a gente dá o exemplo das grandes corrupções, né? Ou seja, a Petrobras hoje é a pedra de toque, mas já foi o Mensalão, já foi o Correio, e já foi outras situações também, em outros governos, para não falar que eu estou falando só do atual governo. Mas quando a gente fala da solução, a gente remete ao indivíduo. Então, assim, a corrupção ela está na instituição, na empresa, no governo, ou nos vários níveis de governo, mas quando nós falamos com os especialistas dizendo qual é a solução é o cidadão. E aí pode ser que a nossa amiga que está em casa, o nosso amigo pode pensar assim, fala, engraçado, o pessoal rouba lá em Brasília, ou em Curitiba, ou seja onde for, rouba na Petrobras, no Correio, e quando fala que a solução é eu que tenho que ser vigilante, né? Eu que na minha casa eu não posso deixar a torneira aberta porque vai gastar água, eu que tenho que ter minha vida certinha porque os outros estão roubando. Fazendo aqui o advogado do diabo nessa questão, as pessoas acabam achando que a culpa é delas e não de quem está roubando. Te agradeço muito a questão, ela é extremamente pertinente, porque se a gente for observar nos países que deram certo, ou seja, aqueles países que você tem um nível de uma saúde de qualidade, educação de qualidade, né? Você olha hoje no mundo, Suécia, Dinamarca, Suíça, são países que têm, a própria Alemanha, enfim, são países que têm esse tipo de situação, que você tem uma qualidade de vida excelente. Há um senso de cidadania participativa, ou seja, nós criamos uma certa cultura ao longo dos anos, desde o Brasil Império, colônia, de que o sucesso é privado,
o fracasso é coletivo, né? Nós tivemos no Brasil, algumas décadas atrás, o exemplo dos bancos, né? Você teve o Banco Nacional, que era privado, foi sangrado, quebrou, aí se estatizou o banco, a banda podre do banco ficou para o governo, para o Estado, ou seja, nós estamos pagando as contas, e a parte boa do banco foi privatizada novamente, colocaram na mão. Isso foi com a Varig, né? A Varig Log foi passada para um grupo privado, que era a parte boa. Todos os encargos trabalhistas, todas as dívidas, ficou com o Estado. Então nós temos uma cultura, alguns pensadores chamam isso de, Raimundo Faoro, Antônio Paim chamam isso de patrimonialismo, né? Olhar o Estado como se fosse patrimônio de alguns, então eu sou dono do Estado e aí eu coloco a minha família para trabalhar lá, eu coloco os meus amigos, é o nepotismo. E, por outro lado, ao mesmo tempo, aquela questão de, bom, quando surgir algum problema, a culpa é de vocês. Quando dá lucro, então o mérito é meu, o sucesso é meu. Só que, se nós quisermos mudar efetivamente o país, essa cultura está tão impregnada que não tem outra saída. A gente tem que começar a perceber o seguinte, da força que nós temos enquanto consumidores. Por que essas empresas hoje têm colocado nos rótulos dos produtos que elas não poluem o ambiente, etc.? Porque, se você acompanhar um pouco os noticiários do mundo afora, existem movimentos de cidadãos boicotando determinados produtos que não respeitam a natureza ou que usam mão de obra escrava para surgirem, né? Várias multinacionais estão enfrentando esse problema e isso dá prejuízo para as empresas. Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas só começam a se mexer quando sentem no bolso. Isso vale para as empresas, isso vale também, né? O bolso dos governantes é o voto, né? É a forma com que nós podemos atuar por um lado. Mas, por outro lado, a gente pode começar... muitas vezes nós ficamos esperando um novo Messias, que um presidente venha resolver todos os nossos problemas, ou um governador, ou um prefeito. Ao contrário, me parece que o grande desafio nosso é começar a mudar nas pequenas instâncias. Se eu moro num condomínio, eu tenho que começar a tornar a vida daquele meu condomínio melhor, a convivência. Tem coisas que não dependem, que o poder público não tem condições de atuar diretamente. Então, se a gente começar a criar mecanismos de baixo para cima, isso vai, de alguma maneira, ter um impacto. Há alguns anos atrás, eu sou professor no doutorado e no mestrado, e tive um orientando que fez um trabalho de mestrado de 2 comunidades lá no Maranhão. E nesse trabalho, ele detectou o seguinte, que ele trabalhou durante 2 anos com aquela comunidade, que era uma das mais miseráveis lá. Eles se organizaram em associação de moradores. 2 anos depois, eles estavam chamando a Polícia Militar de São Luís, chamando a prefeitura e dizendo, olha, nós precisamos disso aqui na comunidade, nós precisamos daquilo. Não é a prefeitura que vai dizer para você o que você precisa na sua rua, no seu bairro. Essa atitude eu acho que nós temos que começar a desenvolver, porque aí esse senso de impunidade tende a começar a desaparecer. O político pensa, epa, se eu quiser me reeleger, eu vou ter que dar satisfação àquela comunidade. Não é só aparecer lá quando eu quero pedir voto e depois, daqui a 4 anos, eu volto lá para pedir mais voto. Para a gente encerrar esse bate-papo, assim, uma conversa gostosíssima, quero agradecer demais a presença do professor Dr. Gilvan Luiz Hansen aqui hoje no Pauta em Debate. Isso, de certa forma, também se traduziu na última eleição. Veja bem, Dilma ganhou de Serra em 2010 por 60-40, mas agora ganhou por uma casquinha, né?
a indignação aumentou e talvez as pessoas comecem a cobrar um pouco mais também em função das denúncias? Isso pode estar acontecendo? Eu acredito que sim. Se o governo tiver a sensibilidade, né, a presidente Dilma tiver a sensibilidade política, perceberá que ela governa um país, uma nação e não um partido, um grupo de interesses ou determinadas corporações. Então, há que se fazer um grande pacto nacional, mas um pacto nacional não no sentido de um arranjo político, como em outras épocas nós já vimos acontecer nessa nação, mas efetivamente está sensibilizado para aquilo que são os desafios hoje. As pessoas precisam não só de emprego, elas precisam de serviços públicos de qualidade, da sensação de segurança, de poder sair às ruas, de poder acreditar nas instituições, de ter confiança nas pessoas que foram eleitas por elas, e isso tem que ser construído ao longo dos próximos anos. Se nós entrarmos num conflito de direita, esquerda, isso ou aquilo, nós só vamos agudizar os problemas do país e não vamos estar resolvendo aquilo que é. Nós temos um país maravilhoso com muitos recursos e uma gente muito competente, mas nós precisamos de ajustes urgentes nessa questão de chamar às mãos a nossa responsabilidade. Quero agradecer demais a presença do Dr. Gilvan Luiz Hansen, professor de Direito e Ética da Universidade Federal Fluminense. Muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme, uma ótima noite. Boa noite. E bom, meu amigo, minha amiga, o papo muito gostoso, é sempre bom gostoso conversar com quem tem algo para mostrar, para ensinar e para dizer para a gente, né? Eu quero agradecer, evidentemente, a sua paciência, a sua companhia, a sua audiência nesta noite, agradecer de coração o fato de você permitir que nós entremos na sua casa através do sinal de televisão e espero que a gente possa sempre trazer mais informações para você formar a sua opinião nesse mundo tão corrido. Muito obrigado, obrigado de coração, uma ótima noite, um ótimo dia amanhã. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.